Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso com o Aldo Rebelo, que já foi várias vezes deputado federal, presidente da Câmara, várias vezes ministro também, transitou por vários partidos, estava no PDT, passou para o MDB, assumiu a Secretaria de Relações Internacionais do governo Nunes aqui em São Paulo e saiu para cuidar da campanha de reeleição. E agora está cuidando da reformulação programática do MDB e estratégias para 2026. Uma boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores. Bom, eu fiz toda essa abertura, nem citei todos os ministérios, para falar como é que seria o posicionamento do MDB para 2026. O MDB fez parte da frente que ajudou a eleger Lula, tem a ministra Simone Tebet, mas aqui em São Paulo está junto com o Ricardo Nunes, que foi apoiado por Bolsonaro. Então, como que é encaminhada toda essa discussão que tenta repensar também em programas para o Brasil, não só a questão política, mas a possibilidade de uma candidatura própria do MDB. Como é que está a discussão hoje? Denise, em primeiro lugar, destacar que o MDB teve candidatura própria em 2022. A ministra Simone Tebet foi candidata e no segundo turno, majoritariamente, o partido apoiou a candidatura do presidente Lula, mas alguns do partido também apoiaram a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. O que é que o partido busca no presente momento? Ele busca o protagonismo, um projeto de poder, porque o que anima um partido é ter um projeto de poder. E um projeto de poder exige um programa. E o MDB lançou exatamente esse projeto, o Brasil Pensar o Brasil. E o que é Pensar o Brasil? Pensar o Brasil é a busca de 3 grandes eixos, que são retomada do desenvolvimento, retomada do crescimento da economia. Primeiro eixo, a saída para tudo depende do Brasil voltar a crescer. O segundo é como reduzir as desigualdades que permanecem grandes no país. E o terceiro é como construir a democracia num país altamente polarizado, carregado de intolerância, mas o MDB tem uma tradição de ser o partido da anistia, da constituinte, da redemocratização, tem um compromisso com a democracia. Então nós vamos ouvir o partido, percorrer os estados, lançamos lá com 700 pessoas a semana passada no Paraná o primeiro encontro estadual para buscar exatamente um programa para o partido ter protagonismo nas eleições de 2026. A definição desse programa deve ocorrer no mês de setembro. O encontro nacional será no mês de setembro, antecedido pelos encontros estaduais e também pela audiência. Nós vamos realizar videoconferências para ouvir autoridades, especialistas. Vamos ouvir o primeiro, que é o ex-embaixador, Rubens Barbosa, sobre um projeto para o Brasil. Vamos ouvir economistas, o primeiro será o economista Samuel Pessoa, mas vamos ouvir especialistas na área de saúde, educação, defesa, esporte, cultura. Vamos ouvir quem tenha contribuições a oferecer para um projeto de Brasil. Agora, o senhor acha que dá para quebrar a polarização entre Bolsonaro e Lula? Bolsonaro pode estar inelegível, mas todo mundo aposta na candidatura de alguém indicado por ele, que pode ser o governador Tarcísio aqui de São Paulo. Tarcísio ainda vacila em relação a isso, mas hoje, nessa semana, até o prefeito Ricardo Nunes chegou a falar que seria candidato a governo se Tarcísio sair para candidato à presidência. Se cogitou seu nome também, o senhor esteve conversando com o governador Ratinho Júnior no Paraná e falaram da possibilidade de o senhor ser candidato. Mas o senhor acha que dá para quebrar essa polarização se Lula tentar a reeleição e Bolsonaro fizer questão de indicar o candidato de direita? Denise, qualquer discussão que começa pelo nome ou pelo partido, ela começa dividida. Certo? Ela tem que começar pelas ideias, pelo projeto. O que pode unir o país, num primeiro momento, são as ideias. O que fazer do Brasil? Como resolver a crise fiscal do Brasil? Nós começamos o ano já com o orçamento contingenciado. O que é que contingencia o orçamento? É quando o orçamento não tem correspondência na arrecadação. Depois tem que fazer ajuste fiscal e cortar despesa, sendo que já não tem mais onde cortar.
Então é uma situação que precisa de resposta. A polarização não explica o país. O Brasil não se divide entre esquerda e direita. O Brasil não se divide por regiões. O Brasil não se divide pelas raças. O Brasil não se divide pelo gênero. Todas essas contradições podem ser resolvidas com um denominador comum, que é o interesse nacional. O que é que pode unir o país? Nós começamos sempre a discutir o que divide o país. Nós precisamos começar a discutir o que une o país, porque os problemas unem o Brasil. Por que é que a solução não pode unir? Mas está difícil reorientar essa conversa, porque a gente vê que a polarização persiste, tem a questão das redes sociais também, tem agora o julgamento de Bolsonaro, todo o processo dividindo mais, divide o Congresso, que tenta anistia para os implicados em 8 de janeiro, o presidente Lula, por sua vez, tenta recuperar a popularidade, e a gente sabe da força política que os dois têm, movimentando de um lado a esquerda, de outro a direita. Nas eleições passadas já se tentou quebrar essa polarização e a gente viu que não deu certo. Simone Tebet era muito bem cotada e não chegou perto. Então teve no final essa adesão, essa divisão do país. Até nas eleições municipais a gente percebeu isso. Por que não pode dar certo agora? Não deu certo no passado porque talvez as condições não estivessem maduras, mas hoje eu acho que o país, se não já está cansado, está cansando da polarização. E cansando por quê? Porque ela não traz solução, ela não aponta caminhos, ela se esgota no ódio entre as pessoas, entre os políticos. O Brasil sempre foi o país da união de forças heterogêneas. Nós tivemos que unir forças heterogêneas para fazer a independência, para fazer a república, para industrializar o país, para redemocratizar, para governar o Brasil. Por que é que nós não podemos voltar a acreditar e a apostar na união de forças heterogêneas para tirar o Brasil do impasse em que ele se encontra? A gente vê essa polarização, inclusive no exterior. Aliás, eu queria lembrar que o senhor recentemente usou uma camisa vermelha, postou nas redes sociais, escrito Make Cangaço Great Again, se referindo até ao slogan de Trump. E aí começaram a falar que o senhor seria candidato à presidência a partir disso. E as redes sociais tiveram uma adesão importante aí à sua postagem. Denise é um amigo que tem um restaurante aqui chamado Jesuíno Brilhante, até um jornalista, e ele fez umas camisetas, ele é nordestino, o Jesuíno Brilhante é um cangaceiro famoso do Rio Grande do Norte, e ele fez essa camiseta muito criativa, Make Cangaço Great Again. Exatamente. Eu achei criativo e postei uma foto que ele me deu uma camiseta dessa. Mas, de fato, o que o Brasil precisa é reduzir o coeficiente de raiva, de ressentimento, de raiva. Essa ideia de que um governo se elege para botar o antecessor na cadeia, ou os antecessores na cadeia. E aquele que perdeu quer voltar para exatamente colocar quem estava no poder na cadeia. Isso não vai a lugar nenhum. O Brasil tem que encontrar um caminho de pacificação. Ou a pacificação ajuda o Brasil a reunir as suas energias para o que interessa, ou nós vamos gastar as energias de pessoas representativas. O país está dividido, cada um tem 50% dos votos, como teve na última eleição. Toda essa energia tem que ser canalizada para o interesse comum, para o país voltar a crescer, reduzir desigualdades e valorizar a democracia, o diálogo, o respeito, que é o que nós precisamos. E sabemos que vai ser um grande desafio, um nome que consiga mobilizar e quebrar essa polarização, né? Esse é o desafio agora colocado pelo MDB? O desafio é, em primeiro lugar, valorizar a ideia antes de chegar ao nome. Convencer as pessoas que nós precisamos unir forças políticas, sociais, econômicas, intelectuais, religiosas. Tudo que nós pudermos unir no país, nós devemos unir em torno desse denominador comum, em torno da busca da solução. Porque o problema já une o país, ele chega para todo mundo. A segurança é um problema de todo mundo. A inflação é para todo mundo. Por que a solução não pode ser para todo mundo? É isso, eu agradeço muito a presença de Aldo Rebelo. Sucesso nessa tarefa e obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigado pelo convite, Denise. Com vocês.